Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Alavancados. Hoje, igual o mestre Boto falou, uma plateia gigante aqui acompanhando a gente. Legal, o som tá quebrado? Aumenta o som, cara. E aí, Boto, tudo bem? Como é que tá? Vai. E o dia hoje, hein? Foi bom. Você não para de Foi comprar bom. bolsa, cara? Por isso que ela não para de Você seguir, vê, né? Quando cai, você compra. Quando cai, você compra. E aí? É isso? E aí fica aí até quando? Vai pra onde a bolsa? Vai pra onde? onde? Não, eu vou deixar você falar isso, né? Então Você deixa tem comigo. notícias importantes para falar hoje? Então tá bom. Bom programa. Tamo Plateia junto. maravilhosa, tô Com vendo. certeza, a Isso galera aí. que assistindo de forma presencial é sempre um prazer. Fica melhor ainda, fica mais dinâmico o programa, né? É isso. A gente toma loss ao vivo, é melhor ainda. Bem. Pessoal, tamo junto. Bom programa. Boto, Tchau. valeu, Tudo de bom. parabéns. Valeu. Um abraço pro nosso querido Alex também, diretamente de Minas Gerais, sempre pilotando aí junto com o Boto, o maior portal. Hoje é o maior canal, né, de audiência de mercado financeiro, então é muito bom, né, estar sempre com eles, dar essa sequência maravilhosa. Vocês viram que eu estou segurando aqui uma bola de tênis, né, um chaveiro, na verdade, de uma bolinha de tênis, porque agora todo mundo na XP, não só na XP, né, no Brasil não se fala em outra coisa, a não ser o nosso querido, nosso pupilo João Fonseca, que está sendo patrocinado, é investido da XP e está ganhando tudo. O homem está passando carro em geral. Tomara que agora ele ganhe também o Master 1000 de Paris. E agora, para a gente começar, vocês sabem muito bem que a gente sempre começa com uma frase muito boa. É uma frase sempre motivadora, né? Para você refletir, você que é trader, você que investe. E a de hoje é o seguinte, pensa bem, ó, ganhar é bom, né? Mas operar certo é muito melhor. Parece estranho falar isso, né? Isso é porque você precisa primeiro deixar a técnica vencer o ego. Solta a vinheta! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando esta quarta-feira, esse tempo maluco em São Paulo. A gente sai de casa, coloca cachecol, coloca touca, coloca blusa, um pé d'água, de repente sai para almoçar, tá um baita sol danado, louco, né? É igual a bolsa no início do ano, no início do mês, né? Ameaçou cair, ameaça despencar, ameaça derreter, daqui a pouco começa a subir e a gente não para de falar em recorde de alta. Fiz até uma pergunta pro meu amigo Boto, né? Para onde vai? Para onde vai? Aí ele falou, fala você, né? Enfim, para onde vai essa bolsa? Né? Onde nós vamos parar com esse mercado tão otimista? Nada derruba, olha isso aqui, ó. Olha que bom, deixa eu ficar para cá que fica melhor para vocês enxergarem. Olha essa movimentação, o índice futuro na sua máxima histórica, IBOV, máxima histórica. A gente tem essa movimentação ampla aqui, né, animada para cima, dólar para baixo. E não é só no Brasil, hein, pessoal? Isso é super importante também de contextualizar. As bolsas asiáticas também, principalmente a bolsa japonesa Nikkei batendo recorde de alta, vários índices também europeus nos seus topos históricos, S&P mais uma vez batendo recorde de alta, chegando perto dos 7.000 pontos. Cara, a gente tem tantas coisas que estão subindo, o que está caindo? Nada, né? Então, assim, tudo está de uma forma muito, muito forte para cima, aonde vai parar, né? O cuidado que eu sempre gosto de levantar é que em algum momento a correção vai vir. Então o que a gente costuma falar é o seguinte, para fazer trading, né, para a galera que está aqui, um bando de experts, que vão sair mais experts ainda, né, do day trade, porque estão junto com duas grandes lendas, o Humberto, cadê o Humberto? Humberto Brasil, o Humberto tá lá em cima, ao vivo, transmitindo, o Ito deve estar por aí também, daqui do outro lado não consigo enxergar, mas assim, são dois grandes professores, dois grandes mestres, né, que estão treinando uma galera muito boa. Vão sair mais experts ainda para fazer day trade, é uma coisa. Para quem faz day trade, pô, mercado de tendência, tem gente que gosta mais, que não gosta, mas tendo movimentação a gente desenrola, a gente se vira. Né? O grande ponto é para as pessoas que estão iniciando, que muitas vezes são atraídas pelas movimentações altistas, principalmente na bolsa, e entram e muitas vezes pegam o topo, pegam uma correção, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é que a bolsa não pode subir mais. A bolsa pode subir mais e te digo, provavelmente vai. O grande lance é que, por exemplo, se você tem
R$ 10.000 para começar a colocar o pé no mercado financeiro e quer montar uma posição, começa com 2, ainda mais se o mercado está num topo histórico e espera um pouquinho algum tipo de correção, porque muitas vezes você pode se machucar e o que a gente chama de drawdown, né? Que é na verdade quando o mercado ele corrige, pode te machucar muito ao ponto de você não aguentar financeiramente e ver aquele resultado negativo. Aí você zera, e o mercado volta a subir, isso a gente costuma ver historicamente, né? Porque a gente acompanha muitos alunos, muitos traders, né? Legal. Eu tava falando do gráfico, você tirou por quê? Só curiosidade. Deu pau? Caiu a internet? Ah, tá bom. Então vocês veem que essas movimentações aqui, elas estão super ultra mega direcionais. Para quem gosta de tendência, isso aqui tá uma maravilha. Então, assim, agora é só tomar cuidado para você que faz posição. E respondendo à pergunta do nosso querido Boto, isso eu já tinha falado, né, há um tempo, né? Eu trabalho com o preço na bolsa de 155 mil pontos, tá? Talvez até o final do ano, o início do ano que vem, eu trabalho com essa precificação, tá? É um dos alvos, né? Eu não gosto muito de falar em alvo, mas é isso que eu gosto de olhar. Já o dólar, né? A gente primeiro cravou 5,50, tá no 5,30. Eu acho que tem espaço para ir para 5,10, mas talvez não consiga até o final do ano, porque geralmente o dólar vai chegando à reta final do ano, você tem muito fluxo comprador, né? Porque tem férias, muita gente compra dólar para viajar. 2, tem muita demanda de dólar daqui para fora, tem muita empresa, né? Que a sua matriz é americana, né? Ou fica em outro lugar no mundo, e as suas filiais precisam mandar os recursos para lá. Então, os dividendos e por aí vai. Então, geralmente, o dólar ele tem uma movimentação um pouco mais compradora no final do ano. Por isso que eu acredito que o dólar ele não tende a cair tanto, mas a sua tendência macro continua sendo de baixa. Vocês estão acompanhando o raciocínio até aqui? Outra coisa, você já deixou o seu joia? Você já deixou o seu like? Deixa o seu like. Eu dei uma olhada antes, estava quase batendo 1.000 likes ali. Acho que vocês vão conseguir romper agora. Não esqueçam de comentar. Aproveitem que é ao vivo. Escrevam que o pessoal da equipe está olhando. Qualquer tipo de dúvida, pergunta, a gente interage com vocês também. Beleza? E agora vamos para as nossas top 3 notícias. Chama a vinheta. Olha só. Quem é esse cara aqui? Provavelmente é um senador norte-americano, que é a notícia que nós vamos acompanhar agora, é super importante, e é um dos dados que está animando nossa bolsa também. O Senado norte-americano aprovou na terça-feira um projeto de lei que derruba as tarifas comerciais impostas por Trump. A resolução contou com 52 votos favoráveis, incluindo até 5 republicanos do partido do Trump, hein? E 48 contrários, os senadores. Eles estão contestando a base legal para a aplicação de tarifas adicionais de 50% ao Brasil, né, a uma série de produtos, como petróleo, café, suco de laranja, enfim. A proposta ela foi apresentada pelo senador democrata Tim Kaine, da Virgínia. O projeto, porém, tem poucas chances de ser aprovado na Câmara, já que a outra Casa Legislativa dos Estados Unidos aprovou uma norma que impede os deputados questionarem as tarifas do Trump. Olha só que interessante. Você tem uma lei que impede os congressistas de questionarem as leis do Trump, né? É interessante isso, né? Então o Trump ele tem uma medida, ele taxou. O Congresso poderia questionar, sim, mas não. Tem uma lei que proíbe eles de questionarem. Mas os senadores estão tentando atravessar isso. Estão tentando derrubar e foi aprovada uma lei para que derrubem essa tarifa. Então, assim, essas tarifas do Brasil. Quando isso aconteceu ontem, alguns ativos que são negociados na Ásia, né, atrelados, correlacionados, né, aqui do Brasil, subiram bem. Hoje, o mercado reage bem a isso. Isso não quer dizer que as tarifas vão ser derrubadas a partir de amanhã, porque de qualquer forma o Trump precisa vetar. Então o Trump é o cara que decide, ele é o cara que resolve no final. Né? Então eu estava até pensando, né, porque é uma notícia boa, né, porque eles estão se movendo para tentar derrubar a tarifa que a gente tanto quer, né, que não tenha mais. Pagar 10% é uma coisa, pagar 50% inviabiliza muitos negócios. E os próprios empresários norte-americanos estão criticando, eles estão batendo de frente ali, e o Trump, né, acabou estreitando o relacionamento com o Lula,
né? Exatamente por isso também. Tem uma cobrança interna muito forte. Agora, 50% é algo muito pesado. E os próprios congressistas americanos estão se mexendo para isso. E aí eu estava pensando assim, eu falei, pô, que bom, né? Mas olhando pelo lado do Trump, né, a ótica de quem não gosta de ser questionado, de quem não gosta de ter decisões atravessadas, pode ser que apenas por isso ele diga, bata o pé e fala, não, vamos manter. E quem decide aqui sou eu. E a gente talvez não consiga o que o governo tanto está querendo, né? Quando o Lula se encontrou com ele, eles entregaram uma proposta para o Trump. Qual foi a proposta? Silencia, né? Vamos pausar momentaneamente essa tarifa de 50%? Para a gente sentar para conversar? É isso que o governo brasileiro quer. E até agora o Trump não se mexeu para isso, nem o governo americano. Eles querem exatamente as mesmas condições que os chineses conseguiram, que é ter uma isenção momentânea dessas tarifas para negociar. É isso que eles querem. Então, quando parece que vai, não vai. Quando parece que vem, não vem. Mas o que o Brasil conseguiu então? Até agora? O que o Brasil conseguiu com todas essas coisas? O que a gente conseguiu foi um parabéns do Trump. Né? Ele pelo menos deu parabéns para o Lula pelo aniversário dele de 80 anos. Né? E foi isso, por enquanto, a única coisa que a gente conseguiu. Certo? E a nossa notícia número 2 é sobre o quê? Sobre a Bovespa. A gente acaba de falar sobre Ibov. Ibov sobe mais uma vez. Essa notícia aqui é de ontem. Né? Olha lá. O Bovespa encerra a sessão 147 mil pontos. Hoje já está mais acima ainda. Né? Então o índice Bovespa está renovando várias máximas históricas, senhoras e senhores. Né? Então o Ibovespa ele tem seguido novos recordes de alta. Né? Na segunda-feira, na terça-feira, hoje novamente. Qual que é a expectativa? A expectativa de corte de juros nos Estados Unidos na quarta-feira. Possível acordo entre o Donald Trump e Xi Jinping na quinta-feira. E o Brasil também, né? Eles estão balizando o fluxo para uma renda variável por conta dessas movimentações, né? Destaques para ações de minério de ferro, que tem tido as maiores altas. Já a queda de quase 2% do petróleo ainda atrapalhou um pouquinho, porque era para estar subindo mais ainda, certo? Segundo a B3, trata-se do 16º recorde do Ibov, com esse deve ser o 17º recorde do Ibov em 2025, certo? E a primeira vez, né, que o fechamento atingiu, na verdade, o nível de 147 mil pontos. Olha só que legal. Movimentações positivas animadas. E aí, novamente batendo na tecla do cuidado. A gente tem alguns pontos favoráveis, né? A aproximação do Lula com o Trump foi uma, né? O Trump, de repente, acalmando as suas taxações com os chineses é outro ponto. A gente tem aqui, pessoal, no Brasil, uma sequência de indicadores que tem feito a nossa a nossa expectativa de inflação cair bastante. Então a ideia é que os nossos produtos eles comecem a ficar cada vez, eu não vou falar barato, né? Mas que eles fiquem menos caros. Então o IPCA, que é o nosso dado referência para a inflação, ele vem caindo. E essas quedas já estão animando os investidores, ou seja, a gente já imagina de que vai ter corte de juros no Brasil. No começo, sei lá, 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente falava de que o corte apenas seria no segundo semestre de 2026. Já tem pessoas falando desse corte em janeiro. Já tem pessoas, assim como o André Esteves, o chairman do BTG Pactual, que ele está comentando de que essa taxa já poderia ser derrubada agora em dezembro. Então, pessoal, essa animação por essa possibilidade de antecipação de corte de juros leva as pessoas para a bolsa, né? Então, mais um motivo para subir. E olha só que interessante, né? E sempre me fazem a mesma pergunta. Alisson, como que a bolsa sobe tanto se nós estamos tendo uma movimentação muito agressiva de tarifas? Tem muitas empresas desempregando as pessoas por conta das tarifas. Eles não conseguem mais exportar para os Estados Unidos. Tinha várias companhias que queriam começar os seus negócios e eles não conseguem dar sequência por conta dessa tarifa de 50%. Então a gente tem uma parte
Nós estamos deixando de vender, deixando de arrecadar. Empresas estão tendo prejuízos bilionários por conta dessa movimentação norte-americana. E aí as pessoas se perguntam e muitas vezes me perguntam, pô, Alessandro, mas por quê? Já que nós temos esse contexto negativo, por que a bolsa não para de subir? E a resposta é muito simples, porque essas empresas que estão sendo penalizadas não têm ações na bolsa. A grande maioria dessas empresas não são listadas na bolsa. E quando a gente olha o Ibovespa subir, a gente leva em consideração empresas que são listadas na bolsa. O que faz o Ibov subir ou cair? É uma cesta de ações. Coloca aquele panorama de ações aí. Consegue pôr rapidinho aquele panorama de ações? Isso, garota. Então, olha só. Isso daqui é o que faz o Ibovespa subir ou cair. A média dessas ações é o que faz o Ibovespa subir ou cair. Desculpa se eu estou chovendo no molhado para você que é expert, mas eu sei que tem muitas pessoas que acompanham e ainda estão aprendendo. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois do programa e não conseguem ter esse raciocínio. São essas mesmas pessoas que me perguntam, pô, eu tenho um cenário muito ruim, por que não para de subir a bolsa? Né? Pô, Alisson, o governo tá... o governo é péssimo, né? Tem gente que, puta, nada tá bem, eu tô pagando muito caro, tá tudo, enfim. Mas aí você olha pro Ibov, parece que não tem uma racionalidade, né, por trás. Você fala, cara, tem tanta coisa ruim e ao mesmo tempo temos cotações históricas de alta. Pois é, pessoal, existe o fundamento que está no livro, né, o macro, e existe o mercado. E o mercado, ele reflete, ele é super prático e simples, de certa forma. Você tem aqui uma quantidade enorme de ações que, na média, se eles sobem mais do que caem, fazem o Ibovespa subir. O que é o Ibovespa? É um termômetro. Então, o Ibov não para de subir porque essas ações não param de subir. E essas ações, aqui na sua grande maioria, não tem nada a ver com as taxações norte-americanas. Deu para entender? Certo? Claro para vocês? Então é por isso que a gente vê o Ibov aí cada vez mais para cima. Beleza? Bom, a notícia número 3, é isso que eu falo. Olha agora! O que é isso? Serginho Grossman. Que legal! O Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, já parece o Serginho Grossman. Eu sempre falo isso, né? Ele parece o Serginho Grossman, sabe, o do Altas Horas, né? Garoto, garota, né? Ele aqui, ó. Aí eles fizeram... Eu gostei, criativo, né? Foi o Will que fez isso aqui, né? Muito bom. Olha lá. É o nosso Serginho Grossman, o Jeremy Powell. E ele tá quase para ser demitido pelo Trump, né? O Trump é boladaço com o Jeremy Powell. E o Federal Reserve atua às cegas. Agora eu entendi. Eu não tinha visto que era uma... Atua às cegas, aí colocaram... Ah, garoto. Menino bom. Federal Reserve atua às cegas. Há mais um corte de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve ele vai reduzir, senão corta o meu braço. Ele vai cortar a taxa de juros em 0,25%. Vocês sabem que quando eu aposto o braço, eu não erro. Eu vou cortar o meu braço se ele não cortar 0,25%. Hoje, 3h30 da tarde, 3 da tarde, vocês vão saber. 0,25%. Os Estados Unidos vão cortar a taxa de juros hoje, beleza? Mesmo com base em dados limitados, que, no entanto, mantiveram as preocupações sobre força do trabalho, força de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Economistas que foram consultados pela Reuters foram quase unânimes em esperar que o BC dos Estados Unidos corte sua taxa de juros. E agora nós iríamos para uma faixa de 3,75%, 4%, ao final da reunião de quarta-feira. Mas essa é uma decisão que se baseia, pelo menos em parte, na inércia e não na base sólida de dados que autoridades do Federal Reserve gostariam de dizer que usam para definir a política monetária. Gostei dessa colocação. Eles vão balizar a sua decisão, como é que é? Na inércia. Seja lá o que isso quer dizer.
Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, né? Por que o Serginho Grossman está às cegas? Porque os Estados Unidos, eles estão num shutdown. Significa que a máquina norte-americana, ela está paralisada porque o orçamento norte-americano não foi aprovado. Legal. Quando o orçamento norte-americano não é aprovado, você tem atividades essenciais e não essenciais. O que é uma atividade essencial? Polícia, bombeiro, professor, médico. O que é uma atividade não essencial? Sei lá, bibliotecário, parques, museus. Só para te dar um exemplo. Institutos de pesquisas estatísticas. Então, e esses institutos de estatísticas, de dados, são os que fazem a curadoria para saber se o emprego está subindo, está caindo. Eles trabalham com dados, né? Com pesquisas. E aí, eles munem o Banco Central de informações e o Banco Central toma decisões. Beleza? O Banco Central está cego. É isso que eles estão falando, porque ele não tem esses dados, porque essa é uma atividade não essencial, ou seja, eles não estão trabalhando full. Eles estão tendo que contratar de uma forma segregada para fazer alguns levantamentos pontuais. E como que o Banco Central vai tomar uma decisão de taxa de juros? Fala para mim. De que forma que o Banco Central vai conseguir cortar ou aumentar a taxa de juros se ele não tem indicador nenhum? Sabia que vocês iam pular. Você tinha que ter filmado isso, Rodolfo. O pessoal tá aqui sentado, eu sabia que eles iam pular. O pessoal pulou, essa era a minha intenção. Como, pessoal? Né? Como que a gente vai saber? Como que o Banco Central vai saber? Na verdade, ele já vem acompanhando, de certa forma, uma diminuição no fluxo de emprego norte-americano, pelo menos nos dados passados, e todas essas taxações do Trump ainda não chegou na ponta final nos preços dos norte-americanos, tá? Na média. Alguns produtos, sim, como os brasileiros, aumentaram bastante de preço. Tá? Então, de certa forma, por isso que quase 100% dos americanos, do mercado, já imagina que vai ter corte, sim. Isso não vai ser novidade para o mercado, para você que opera, para você que negocia. A novidade vem 3h30 da tarde, que aí sim é quando o Jerome Powell vai falar. Aí todo mundo quer ouvir o homem, aí todo mundo quer saber, será que tipo de pista ele vai dar para a próxima reunião? Então você opera no mercado, então anota o seguinte, se ele deixar claro de que ele está muito cego, ele não pode garantir que vai cortar em dezembro, cara, fique esperto para você vender bolsa e para você comprar dólar, tá? Eu sei que não é tão rápido da gente interpretar, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Se o Jerome Powell chegar e falar e der a entender de que tem ainda argumentos claros para em dezembro os juros eles serem cortados mais uma vez, que é o que Trump quer, que é o que todo mundo está esperando, aí vai continuar do jeito que está. Não acredito que vai ter muitas grandes melhoras, até porque está tudo muito no seu topo histórico. Cuidado. Então, a possibilidade de correção ela é muito maior do que a probabilidade do mercado subir mais 5% no dia de hoje. Beleza? Então tá bom. Eu já tô até fazendo a minha posição pro dado. Só que eu não vou ficar falando, porque toda vez que eu falo da loss, eu tô achando que do outro lado tem pessoa só esperando. Na hora que eu falo a minha posição, ele escreve a minha posição, coloca na boca do sapo, amarra e faz algum tipo de mandiga. Que toda vez que eu falo, toda vez dá loss. Pessoal, e na notícia número 4 é o seguinte, ó. Olha aí. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Quem? Quem que é? Não sei. Não é ninguém, né? Você piscou? Você piscou? Piscou, Rodolfo? Piscou? Contrato futuro de Solana explodiu. Há 2 meses o volume era assim, né? Há 2 meses. Alguém compra, alguém vende, vida que segue, né? A Solana. Agora o negócio está andando a passos largos. Meu amigo, é disparado o novo contrato futuro que mais tem agregado trader. Eu sei que muitos de vocês nem conhecem. Antes, ali até meados de agosto, o volume financeiro estava em aproximadamente 95 milhões. É pouco.
Hoje, já são 500 milhões de reais de volume financeiro no contrato futuro de Solana. E a tendência é continuar crescendo. E os negócios? Já passaram de 20 mil contratos para quase 90 mil contratos. Tem mais clique nesse contrato do que promoção de iPhone. Mas espera aí, e você? Já tentou operar Solana? Porque o contrato é em dólar, hein? E o melhor, dá para especular sem nem precisar comprar a cripto de verdade. Ou seja, você pode ganhar com a alta ou com a queda, ou só ficar olhando o gráfico suando frio. Resumindo, a notícia é essa. O trader viu o futuro de Solana e gostou do que viu, hein? Assim como o Bit, houve uma desconfiança quando foi anunciada, mas o volume e tal, mas está ficando tão bom de operar que em 2 meses o volume financeiro quase quintuplicou. Aproveite, além de tudo, os emolumentos que estão zerados, hein? E os emolumentos, para quem opera contratos futuros, é caro pra caceta. E a Bolsa B3 está incentivando, está zerando por algum tempo determinado aí. Então aproveita para você conseguir negociar e aprender também a Solana. Beleza? Coloca novamente aqui o monitor. O monitor de mercado. Olha só o monitor de mercado como que ele tá. Ah? Ele tá mais verde ou ele tá mais vermelho? Diz aí. Tá mais Bob Marley ou tá mais PT? Bob Marley, exatamente. Olha só. Tudo subindo. Vale subindo quase 2%. Todas as vezes que o Trump dá a entender de que vai aliviar o processo chinês, o minério sobe, né? O Uzi Minas está caindo, mas também chegou a subir mais de 10% ontem. Vale sobe 2%, Gerdau sobe 2%, CSN 1,5%, tudo bombando aqui nas commodities. Cara, não tem quase nada de destaque caindo. Petro sobe 0,30%. Os bancos, e os bancos? Itaú sobe 1,5%, Santander 2%, 1,5%, Pactual, tá tudo bombando, tudo subindo, tudo em recorde de alta. Tá tudo muito bonitinho. Você tá aproveitando? Escreve aí, você tá aproveitando essas movimentações de alta? Você tá aproveitando? Você tá conseguindo ganhar dinheiro? O pessoal que tá aqui, né, tá fazendo o treinamento do Humberto e do Ito. Como que é o nome do treinamento? Muito bons alunos. Olha, ninguém sabe o treinamento que tá fazendo. Legal. Como é que é? Não, aí você não me ajuda, pô. Qual que é o nome do treinamento? Imersão presencial. Que é imersão, eu sei, vocês estão aqui presencialmente, né? Não, Da mentoria trader. Não, tem que ter um nome. Todo treinamento tem um nome. Pergunta pro Humberto ou pro Ito. Qual que é o nome do treinamento de vocês? O meu, por exemplo, tem um treinamento que chama Tape Reading na prática. Análise, vocês acabaram de inventar, né? Vamos criar um nome aqui, então. Vamos aproveitar, não tem nome? Então vamos aproveitar e criar um nome aqui, a gente. Análise técnica com Ito e Humberto na prática presencial. Pode ser? A-T-H-I-Y. Hã? Ficou boa, né? Então tá bom. Acabamos, vou patentear também para eles não poderem mais usar. Pessoal, e agora, muito legal, tô muito feliz porque hoje tem plateia, toda vez que tem plateia é mais gostoso. E agora eu vou chamar ele, né? Que eu sempre fico muito feliz porque toda vez as pessoas... Tá chegando num ponto que eu fico feliz pelo reconhecimento, mas eu fico também, de certa forma, preocupado. Porque ontem o cara ali, eu tava passando ali perto, tem um barzinho aqui do lado, tava passando ali do bar e o cara falou, e aí, bolacha? Fala aí, bolacha, você quer dar bolacha? Eu falei, mano, ele tá me confundindo o cara que tá vendendo algo ou ele tá falando do programa. Aí eu falei, e aí, mano, beleza? Porra, bolacha lá, hein? Então, maneiro, porque o pessoal realmente tá reconhecendo e o nosso querido Zé Bolacha tá famoso, né? Então, muito bom, vamos chamar e vamos ver que história que ele tem para nos contar hoje. Chama a vinheta. Eu sempre gosto de ver, juro, eu sempre gosto, antes de contar a história, ver como que está a cara do nosso querido Zé Bolacha. Olha só.
Hoje ele tá com um aspecto sério. O que será que aconteceu? Aí todo mundo fica nessa expectativa. Mas era uma terça-feira comum. O Zé Bolacha, ele chegou com o foco de um monge tibetano. Ele prometeu para si mesmo. Hoje eu vou seguir o gerenciamento de risco sem emoção, sem tilt, sem ficar surtando. Ei, na maciota, na disciplina. O Zé Bolacha, ele abriu o gráfico, ele respirou fundo e começou o dia, né? Vidrado, mas concentrado. Ele estava mais concentrado que passageiro com dor de barriga em busão lotado. Primeiro trade. Tudo encaixado certinho no operacional do Zé. Entrou no timing certo, gain. Ganhou dinheiro. Tranquilidade, respirou, certo? Inspirou, respira, inspira, não pira. Segundo trade, pau, stop. Mas stop curtinho, tudo bem. Condução perfeita. De repente, plau, outro gain. O homem estava impossível. Parecia que o mercado e ele tinham combinado. Zé Bolacha teve um pequeno loss depois, mas até que foi um loss bonito, sabe? Respeitando o plano, errando fazendo certo. Pois é, tudo certinho. No fim do dia o saldo estava verde, estava lindo, digno de colocar num quadro. Ele tirou um print da tela, ele salvou e sem pensar duas vezes, já postou nas redes sociais, já mandou no grupo WhatsApp de traders e já meteu aquela frase de efeito. Tem que ter frase de efeito, né? Disciplina, gestão e foco. Tamo junto, rapaziada. Os parabéns começaram a chover. Parabéns! Monstro! Lenda viva! É assim que se faz. Zé Bolacha já se via fazendo até um curso, né? Chamado de treinamento presencial, de análise técnica, ao vivo, na prática. Então, muito louco com o Zé Bolacha. Até que, no meio da enxurrada de elogios, surgiu a mensagem de um dos caras do grupo. Ô Zé, tô vendo o seu print aqui, cara. Parabéns pelo seu dia positivo. Mas pena que foi no simulador, né? Silêncio. O sorriso do Zé se desfez. O café esfriou, a tela piscou. E naquele instante o Zé Bolacha teve que aprender sobre o gerenciamento não só de risco, mas o gerenciamento de vergonha também. Os ativos e ações citados neste vídeo são apenas para fins educativos e informativos, não representam recomendações de compra ou venda. Investimentos envolvem riscos, opere com responsabilidade. Opere com responsabilidade. Pessoal, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Você já deixou seu like, você já deixou seu joinha, você já compartilhou, você já comentou. Pessoal, é um prazer imenso estar com vocês todos os dias aqui meio-dia. Agradecer toda essa turma maravilhosa que está aqui juntamente com os grandes mestres do mercado financeiro, Humberto Brasil, Ito-san, todo mundo junto aqui acompanhando o programa. Quem sabe um dia você não pode vir aqui e até amanhã.